Oi gente, tudo bom? Hoje a minha irmã ela vai fazer o segundo vídeo pra vocês e hoje ela vai ensinar aqui pra vocês, ó, quando usar was e were. Were. Isso aí. Mas antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações pra não perder nem vídeo novo. O vídeo já vai começar! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala de novo é a irmã, da Carol Guima. E hoje eu vou dar mais uma dica pra vocês de inglês, que vai ser quando usar was e o were. Bom, mas antes de tudo eu quero que vocês anotem, isso aqui que é muito importante na hora de vocês aprenderem, no conhecimento de vocês. E só pra explicar uma coisa antes, o was e o were é o passado do verbo to be. E quem não sabe o que é o to be, vai lá no meu primeiro vídeo que eu explico o que é o to be e os personal pronouns, que é os pronomes pessoais em inglês, tá? Agora eu vou começar a explicar. O was e o were é o passado do to be, que é era e estava, né? O to be é sou, estou. Então, é o passado dele, o was, were, era ou estava. Só que tem uma regrinha quando você vai usar o was e quando você vai usar o were. O was você usa para I, he, she e it. Lembrando para vocês, I é eu, he é ele, she é ela e it é ele ou ela quando não se trata de um ser humano. Pode ser um sapato, um objeto, um celular, sei lá, Apagador. um apagador, uma caneta, tudo que não é um ser humano. E o were você usa para you, we, you de novo, que pode significar vocês também, e they, que é eles ou elas. Repetindo para vocês que eu não falei desse aqui. You é você, we é nós, you também é vocês, também pode significar vocês, Por isso que tem dois aqui, um aqui, e they, que é eles ou ela. Eles ou elas, Por isso que essa é a regrinha. Você usa was para I, he, she e it. E você usa were para you, we, you, de novo, E they. Bom, gente, agora eu preparei alguns exemplos aqui pra vocês e eu vou mostrar agora, tá? Bom, vamos ver aqui. Primeiro, vocês têm que separar muito bem as frases afirmativas das perguntas que depois eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, eu dei exemplo de duas afirmativas que eu vou explicar agora pra vocês. Bom, you weren't my friend. Você não era meu amigo. Não era meu amigo, meu amigo. Você não era meu amigo. Bom, pra vocês, eu deixei destacado aqui, pra vocês, o N, o apóstrofe e o T, que é do not. N-O-T. Not. Ele significa não em inglês. E quando vocês acharem, uma frase assim que tenha N, a apóstrofe T, quer dizer not. E quando vocês olharem essa frase que tem not, vocês podem ter certeza que ela é negativa, que ela tá dizendo que ela não alguma coisa, Pode ser qualquer outra coisa. You weren't my friend. Você não é meu amigo. Aqui daí, já que eu expliquei pra vocês, o were a gente usa para you, ó. Já que eu tô falando do sujeito, vocês têm que prestar atenção no sujeito da frase para saber quando vocês vão usar was e quando vocês vão usar were. Aqui, ó, já que eu tô falando do you, daí vocês têm que ir lá ver. Ah, you é qual? É was ou were? É were. Por isso que eu quero muito que vocês anotem isso aqui, que é muito importante, tá? Pra vocês saberem. Bom, já que eu acabei de falar, e were você usa pra you, então, aqui eu dei um exemplo do I wasn't in New York. Já que você tá falando do sujeito I, que é eu, daí você vai ter que procurar lá. Ah, o I você usa pra quê? Was ou were? Daí é o was, ó, daí você vai ter que colocar o was. Ó, I wasn't, a mesma coisa do weren't. O N apóstrofe T significa o not, que é não. Então, ó, eu não estava em Nova York, entendeu? Daí vocês vão lá ver, toda hora que vocês lembrarem de uma frase que tenha not, vocês podem ter certeza que essa é uma frase negativa. Aqui, ó, tem uma grande diferença quando você vai fazer uma frase afirmativa, ou pode ser negativa aqui também, quando você vai fazer uma pergunta, ó. Were they in New York? Quando você vai fazer uma pergunta, daí você tá lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, é só você aqui, pro Brasil, é só você mudar o tom de voz.
Aqui, ó, o exemplo, ó, eles estavam, ou elas, né, eles estavam em Nova York, e aí você pergunta, eles estavam em Nova York? Ah, eles estavam em Nova York. Lá não, lá você tem como saber, né, quando vai ser uma pergunta e quando é uma afirmativa. Aqui, ó, quando você vai fazer uma pergunta, é só você colocar was ou were na frente do sujeito. Então, aqui é o exemplo, ó. Daí você vai, tá vendo lá a palavra, né, o sujeito. They a gente usa o were, não se esqueçam disso. Então, were they in New York? Eles estavam em Nova York? Daí vai depender a resposta, né? Se eles estavam ou não estavam em Nova York, né? Daí vai depender da pessoa. Agora, ó, eu dei outro exemplo, só que eu usei o was, ó, por causa do he, que, ó, a gente usa o was pra I, he, she, it, I, eu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, quando não é um ser humano. E aqui, ó, como eu falei, né, do they também, were, né, você usa pra you, que é você, we, que é nós, you, que também pode significar vocês, né, por isso que tem dois ali, e they, que é eles ou elas. Bom, gente, ó, was he in New York? Eles estavam em Nova York? Também pode ser eles eram em Nova York, mas tipo, não vai fazer sentido, né? Vocês têm que apropriar ela dentro da frase. A frase que vai fazer mais sentido, né? E ver lá qual que é as frases que elas estavam falando antes, do que vocês estão falando, dos amigos, dos irmãos, sei lá. E ó, já que você vai fazer uma pergunta se ele estava em Nova York, você tem que colocar o was ou were na frente do sujeito. Was in New York? E vai depender, né, da resposta também. Aqui, ó, eu coloquei mais dois exemplos de was e de were. Ó, I was singer. Eu era cantora. Não vai depender, né? Tipo, eu estava cantora, né? Você tem que ver, porque pode significar tanto era quanto estava. Eu estava cantora? Não vai, né? E vai ter que ser I was singer, que é eu era cantora. Então, lembrando pra você, a gente está falando de uma afirmativa, por isso que o sujeito está na frente do was ou do were. Estou afirmando que eu era uma cantora. Eu também posso colocar, que nem eu coloquei aqui, o N apóstrofe T, que pode significar um not, ou posso colocar I was not singer, eu não era uma cantora, né? Eu não era cantora. Daí se eu colocar o N apóstrofe T, também vai deixar ela negativa, né? Em vez de afirmativa, vai deixar ela uma resposta negativa, né? Então vai, em vez de afirmativa, vai deixar ela negativa se você colocar o not ou o N apóstrofe T, que é a mesma coisa, só na hora lá da pronúncia, né? Da pronúncia, quando você tá no Reino Unido, sei lá, nos Estados Unidos, deixar mais rápido na hora de tu falar, assim, e ficar mais parecidos com eles, né, nas abreviações. Bom, aqui eu dei outro exemplo, que é o we, né, que eu não tinha usado aí. We were teachers. Nós éramos professoras, né, ou os professores. Nós éramos professores ou professoras, depende, né. Daí depende de quem você tá falando. Já que eu tô falando de uma afirmativa, você não precisa colocar, né, o was e o were na frente. Você só vai colocar o was e o were na frente do sujeito quando você vai fazer uma pergunta. Não esqueçam isso, gente, que é muito importante. We were teachers. Nós éramos professores ou professoras, né? Depende. Daí se eu colocar também o not, we were not teachers. Nós não éramos professoras. Vai ficar assim, mas também, lembrando que vocês também podem colocar esse aqui, ó. N apóstrofe T, que também vai significar a mesma coisa, só vai melhorar na hora da tua pronúncia lá nos Estados Unidos, Reino Unido, algum país que fale inglês. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e assistir os vídeos da minha irmã pra ajudar a crescer o canal, né? Beijão, lembrando que no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer pergunta usando o verbo to be e sem usar o verbo to be. Então não perca o próximo vídeo que vai estar muito legal. Um beijão pra vocês!